Olá, eu sou o Djane da Libertas Permacultura. Em nossa videoaula de hoje, da oficina Eu, a Mata e a Arceló, eu vim até o orquidário Fina Flor para falar com o orquidófilo, o Enderson. Um cara que tem muita experiência com as orquídeas, já está envolvido com essas plantas aí há muitos anos, e hoje ele vai dar algumas dicas de cultivo das orquídeas e das suculentas para gente. Oi, tudo bem, pessoal? Eu vou mostrar para vocês aqui. Vamos lá. O Anderson vai esclarecer várias dúvidas para a gente. Alguns alunos sugeriram alguns temas, que são algumas dificuldades que eles têm na hora de cuidar das orquídeas. Então, a primeira coisa, então, é como fazer um substrato para essas orquídeas, né? É isso Antes da aí. gente começar a falar de como produzir as mudas, como preparar um bom substrato para as orquídeas. É um substrato importante. Vamos lá, então? Vamos lá. A gente tem aqui a casca de pinos, que é muito usada hoje. A gente tem o musgo, que é o esfagno, que mantém a umidade no substrato. A gente tem o carvão picadinho, pedaços menores. E a gente tem a brita. Eu gosto muito da brita, que ela dá peso no vaso, as orquídeas enraizam muito bem na brita. E esses quatro elementos aqui, olha, misturados, tá vendo? Fica assim, ó. Agora a gente vai plantar uma muda com ela. Então, Edson, como você já explicou aí sobre como preparar o substrato, né, com esses quatro materiais, a questão agora é como plantar essa muda de orquídea, né? Como preparar ela. É uma das dúvidas do nosso aluno, como formar mudas de orquídeas. A orquídea é o seguinte, você tem que esperar ela entocerar, a planta tem que crescer. Quando ela estiver entocerada, tá na hora de fazer mudas, aí, olha, essa parte aqui da orquídea a gente chama de pseudobulbo. A planta tem que ter 4 pseudobulbos. Uma muda boa, tem que ter 4 pseudobulbos. Por quê? Se ela tiver 1 ou 2 pseudobulbos só, ela vai demorar a florir. Ela consegue enraizar, pegar, mas ela vai ter pouca energia. Então ela vai demorar, só vai florir quando ela tiver 4 bulbos de novo. Então tem que esperar ela entocerar e tirar 4 bulbos. Isso serve para 90% das orquídeas. Agora a gente vai plantar ela para mostrar para vocês como que é. Então, Endes, dessa forma, a gente precisa que ela esteja com muita força, né? Precisa Isso, estar com muitos bulbos para poder retirar essa muda. Do isso. contrário, você compromete a planta mãe, né? Compromete, Se com ela tiver com certeza. poucos pseudobulbos. Às vezes não vale a pena você tirar a muda. Tem que esperar entocerar mesmo. Tem que Vale a esperar pena crescer, guardar, porque vale a do pena. contrário você pode enfraquecê-la muito. Pode. Aí a gente vai Pode. plantar agora. Aqui um vaso de barro. A gente põe um pouquinho de substrato no fundo. O vaso de barro é porque mantém mais a umidade, fica mais É, fresco, né? na verdade, ele fica fresco. Mas o vaso de plástico que mantém mais umidade. Ah, Mais sim. do que O o de de barro. Que plástico. o de barro ele seca rápido. Ele é muito poroso, ele seca rápido. Eu gosto muito do de barro. Tem a desvantagem do peso e do custo, mas particularmente, eu gosto muito do vaso de barro. Material natural também, né? Não Natural, com deixa certeza. resíduos. Isso, Então você forrou aí com um pouquinho de substrato. isso. Eu coloquei mais ou menos um dedo e meio de substrato. Aí, centralizei a planta. Agora ela vai ter espaço para crescer para cá e esse broto crescer para cá. Ela está com 2 brotos novos. A gente vai plantar. Simples, é só completar o substrato mesmo. Só completar esse espaço vazio aí. Isso. A minha aluna, o Anderson, ela estava com uma dúvida sobre qual tipo ideal de terras para as orquídeas. Então, numa situação igual essa, que você não coloca terra, você coloca só esses quatro materiais, é o suficiente? É disso que a planta precisa? É, De onde vai vir esses nutrientes para ela? é o seguinte, a orquídea ela vai conseguir algum nutriente aqui, da casca de pinos, do musgo, do carvão. Só que a orquídea é igual a qualquer outro cultivo. Não existe um cultivo hoje eficiente sem adubo. Você vai ter que usar algum tipo de adubo aqui durante o ano. Pode ser orgânico, pode ser químico, pode ser organomineral. Eu gosto muito de trabalhar com orgânico. Sim, então esse material está servindo como suporte e como
um ambiente mais favorável para manter a umidade. Isso. Não necessariamente para ela tirar os nutrientes dela. Os Não, nutrientes dela vai vir dessa adubação anual que você vai fazer. Isso, ela não consegue tirar o nutriente todo que ela precisa desse substrato. Então ela não vai usar terra em situação alguma. Não, terra nunca. Então, Edson, já que você citou sobre que os nutrientes para a orquídea vai vir dessa adubação, como que funciona essa questão da adubação? Quantas vezes ao ano? Qual tipo de adubos eu vou utilizar? Como funciona isso aí? Você vai ter que escolher um tipo de adubo que você vai trabalhar com ele, cara. Se é orgânico ou químico. O adubo orgânico tem muita vantagem. Por ser orgânico, né, não agredir tanta natureza. E a gente coloca o adubo orgânico também, não é com uma frequência muito grande. Então é de 3 em 3 meses. A média é 3 em 3 meses. Então é um adubo que não dá muito trabalho. Tá vendo o broto? A gente põe sempre na frente do broto. Aí as raízes novas já vão andar, já vão encontrar o adubo ali. Eu gosto muito do adubo orgânico, cara. Aí o adubo que a gente chama de químico, na verdade ele é mineral, né? É um adubo mineral. Ele é muito bom, que ele é bem calibradinho. Você compra ele na proporção que você quiser, entendeu? Ele é bem bacana. Tem uns mercados com macro e micronutrientes que são fantásticos. A desvantagem que eu acho que você tem que jogar de 15 em 15 dias. O adubo químico. Tem que ser de 15 em 15 dias. Sim. E outra desvantagem, uma dica aí, gente. O adubo químico que você mistura na água, que dissolve na água, o pH da água influencia na qualidade do adubo. Então, a gente tem uma água aqui que é tratada da cidade, ela fica em torno de 7, né, o pH 7, 7,5 às vezes, até 7,5. E um pH bom, excelente, seria entre 5 e 6. Então, a água que a gente tem não é muito boa para isso. O que seria? Guardar água de chuva? Então, você pode guardar água de chuva, quem tiver mina em casa. Eu conheço pessoas que vão buscar em sítio de amigos, buscam água rio, de qualidade, isso. Uhum. Aí de córregos, cachoeira. Quando não tiver jeito, vocês pegam a água da rua, põe ela no balde, deixa 24 horas descansando no balde, costuma resolver. A maioria das vezes ela baixa bem, aí dá pra colocar. Eu, por exemplo, eu tenho que pôr água da rua mesmo. O que eu faço? Eu consegui comprar um controlador de pH, então eu reduzo o pH da água para depois dissolver no adubo. Mas isso não é fácil de achar, tá, galera? É meio difícil. Tá vendo, pessoal? Não é qualquer água. Porque essa água que chega na nossa casa também, ela tem uma quantidade grande de cloro. Então, quando a gente joga de imediato, o cloro ainda está bem atuante, né, Wendel? Não é isso? Isso. Então, o ideal é coletar essa água em uma fonte segura, que não tenha nenhum tratamento, né? Por isso a vantagem do adubo orgânico. O adubo orgânico não tem alteração. Não tem alteração. E você põe ele em pó, no vaso. Ele vai dissolvendo aos pouquinhos. Esse adubo orgânico, você faz ele ou não? É comercializado, você compra ele? Hoje eu produzo um que a gente chama de bocacha aqui, que é muito bom. O bocacha. O bocacha, Ele é muito usado também em agricultura, em horta. Nos sistemas orgânicos. É muito bom, né? Ô Edson, conta pra gente aí um pouco sobre quando regar, qual a quantidade, se pode molhar todo dia, se tem diferença também entre as espécies, né? Algumas que gostam de mais água, outras não. O que você tem para falar pra gente disso aí? Existem orquídeas que gostam mais de água do que outras, tem que ser mais molhadas que outras. Sim. No cultivo, assim, é bom quando a gente for cultivar a orquídea, seria interessante a gente escolher um padrão. Se você tiver um orquidário em casa, com um padrão, ou só vaso de barro, ou só de plástico, ou só cestinho de madeira, ou só no tronquinho, seria bem interessante. Por quê? Esse aqui é um vaso de barro poroso. O vaso de plástico conserva muito mais água, entendeu? Aí eu acho interessante conseguir. Se não conseguiu, não tem problema não. Aí um vaso igual esse. Quando que eu vou molhar? Eu plantei aqui hoje. O substrato ainda está levemente úmido. Eu vou esperar ele secar todo. Na hora que ele secar todo, eu tiver certeza que ele secou todo, aí eu molho. Aí quando que eu vou molhar de novo? Aí vai depender do clima. Eu não posso te falar, vai ser uma vez na semana ou duas.
vai depender do clima. Porque às vezes está chovendo, então vai ficar vários dias úmido. Aí a planta pode ficar, de repente, 10, 15, até 15 dias sem molhar. Às vezes está seco, igual essa época agora, aí eu vou ter que molhar quase todo dia, de 2 em 2 dias, às vezes 3 em 3 dias. Então a gente molha, espera secar, molha. Espera secar todo, molha. Então não tem muito. O parâmetro é observar primeiro se está com um pouco de umidade. Se está com um pouco de umidade, não precisa jogar água. Não precisa. Ela não gosta de muita água. Não. Né? A orquídea ela não necessita de tanta água. Então por isso é preciso olhar bem, colocar a mão ali para sentir se está úmido. Se está úmido, não precisa jogar água naquele dia. Eu vou dar uma dica aqui agora. Funciona bem pra gente aqui. Você tá com dúvida, às vezes ele tá seco por cima, mas você não sabe embaixo como que tá. Pega um pauzinho, um palitinho de churrasco, você vai enfiar no substrato. Você vai achar um cantinho que sempre ele vai entrar bem naquele cantinho. Você colocou o palitinho, você conta até 5. Na hora que você puxar o palitinho assim, ó, se ele vier com a pontinha úmida, significa que lá dentro tá úmido ainda. Se ele vier sequinho, você molha de novo. Funciona bem. E às vezes eu ouço muito as pessoas perguntam: posso molhar a orquídea quando ela tá com flor? E eu posso pôr florida dentro de casa? Aí, vai lá. Se ela tiver com haste floral e tiver botão, você vai ter que molhar com a frequência maior. O botão precisa de água para ele crescer. Para ele desenvolver e virar flor, ele precisa de muita água. Ele virou flor, você pode diminuir. Todas as flores já abriram, você pode diminuir um pouco da água. Mas não corta a água, não. Nunca corte a água. Sim. Entendeu? Uma das alunas está com a dúvida de que se regar ou não faz com que essa flor dure mais. Se quando está com flor, ela rega ou não. Isso vai influenciar no tempo de floração dela? Não vai, não. Se faltar água no processo do botão crescer, então pode ser que ela dure menos. Sim, ela passa por um estresse hídrico, ela não vai ter água suficiente. Sim. Aí ela pode durar menos mesmo. Mas se a flor estiver toda aberta, entendeu? E a quantidade de água, aí já não vai influenciar muito, não. É o ciclo dela mesmo, é o tempo de floração. Contra a genética a gente não tem como lutar, não. Ô Edson, outra dúvida, essa dúvida é até minha. Às vezes eu vejo em alguns escritórios, em algumas casas, a orquídea dentro de ambiente que praticamente não tem luz solar alguma e ela está lá florindo lindamente. Isso é normal? Ela ficar muito tempo florindo assim dentro de casa e com boas condições de saúde? Ela está uma planta sadia assim, nesses ambientes? Olha, eu não recomendo ficar muito tempo, não. O porquê? A gente tem uma orquídea que dura de 2 horas a flor até 3 meses. Vamos imaginar uma orquídea que dura 3 meses a floração. Você pega essa orquídea e põe dentro de casa. Não é a luz ideal. O que vai acontecer? Ela não vai conseguir fazer a fotossíntese que ela precisa. Ela não vai conseguir pegar a claridade que ela precisa dentro de casa. Então ela vai passar 3 meses na vida dela sem produzir fotossíntese. Sem produzir a fotossíntese. Então eu não acho recomendável ficar tanto tempo dentro de casa, não. Aí você pode pôr assim, perto de uma janela que é muito clara. E são pouquíssimas espécies também que vai aguentar ficar dentro de casa, mesmo próximo da janela. Sim. E vai conseguir fazer esse ciclo. Eu recomendo assim, às vezes você deixa ela uma semana dentro de casa, na outra semana você deixa ela do lado de fora, na orquidária normal. Aí talvez você tem 2, vai revezando. Você traz uma para dentro de casa, na outra semana você troca. É até interessante essa troca, entendeu? Uhum. Outra coisa muito comum também com as orquídeas é o seguinte. Nas épocas festivas, Dias das Mães, em outras datas mais especiais aí, as pessoas costumam presentear com orquídeas. E às vezes a pessoa ganha orquídea, coloca lá em casa porque ela está florida, bonita, depois a flor seca e ela não sabe o que fazer com aquela orquídea. Você tem alguma dica para dar de como ela fazer um manejo ideal, como ela começar a cuidar daquela orquídea que ela comprou, mas às vezes não tem o costume de cuidar de uma planta? E o que fazer nessa situação? Tá. É o seguinte, a orquídea, quando você traz ela para casa, você ganha ou compra uma orquídea e traz para dentro de casa, quando a flor murcha, aquela orquídea, ela veio de algum orquidário, você comprou em algum lugar, mas antes ela estava em algum orquidário. A gente não tem como saber se o substrato está 100%, se ele não está muito salinizado.
se ele não está já entrando em decomposição, eu recomendo trocar o substrato. Só que a maioria das orquídeas, essas que crescem assim, um bulbo por ano, o que acontece? Você espera ela dar broto. Quando ela soltar um broto novo, aí é uma época boa para a gente replantar. Por quê? Imagina só, ela só solta raiz, muita raiz, quando vem um broto novo. Então você pegou aquela orquídea que veio de uma floricultura. Acabou a floração, chegou na sua casa, soltou um broto, você replantou, ela vai enraizar rápido. Ela vai, com 2 meses, a raiz já está aqui embaixo no fundo do vaso. Com 4 meses ela já está circulando o vaso lá dentro. Então com 6 meses ela já está totalmente fixa, já está ótima. Agora não, você vai lá, pegou uma orquídea, murchou, você não esperou o broto crescer, você vai replantar ela, você vai ter que esperar ela, olha, soltar broto, para depois soltar raiz. Isso pode demorar 1 mês, 2 meses, 3 meses. Às vezes a planta fica fraca durante esse tempo. Ela não vai ter raiz viva o suficiente, raiz forte o suficiente. Eu recomendo, espera o broto crescer, viu as primeiras pontinhas de raiz branca, replanta. Aí é uma hora de época renovar. certa. É uma hora boa de renovar. Sim. Existe aquela orquídea que não dá broto. Um exemplo assim, a Wanda, o Phalaenopsis. Elas não soltam brotação lateral assim. Não soltam. Aí, o que eu recomendo? Acabou a floração, corta a haste floral aqui embaixo. Corta o mais baixo possível. Aí você pode replantar. Aí, qualquer época do ano. Imediato. Assim que ela cair a floração, assim que caiu. já pode podar ela radical aí. Radical. E replantar. E replantar. Fazer alguma poda nas raízes velhas ou não? Não precisa não precisa muito não. Só se tiver muito excesso. Às vezes você pega na raiz. Você aperta ela. Se ela tiver oca, se você sentiu que ela tá oca, você pode tirar ela. Sim. Se ela tiver durinha, aí não precisa tirar não. Wendson, tem alguma espécie de orquídea que você recomenda para aquela pessoa que está começando a cultivar orquídeas, que ainda às vezes não tem tantas habilidades no cultivo, no manejo das orquídeas? Alguma espécie que aceita erros de quem está iniciando, que ela vai florir facilmente, que por mais que ele erra no substrato, as coisas vão dar certo? Existe isso? Tem alguma assim? Tem sim, tem. A gente tem aqui, olha, um dendróbio da família do Nobile. É um dendróbio da Ásia. O clima dele lá é muito parecido com o nosso. É um pouquinho de frio, tem uma época de seca também, então é muito parecido. Esse é muito fácil de cultivar. Esse vai bem no vaso de plástico, no vaso de barro. A maioria dos substratos ele aceita muito bem. Às vezes não precisa nem adubar muito esse aqui. Esqueceu num canto lá da casa, ela vai bem. E outra coisa, a gente consegue aclimatizar ele no sol. Eu já vi muito desses dendróbios no sol, plantado em árvore, em coqueiro. É uma planta que eu recomendo para quem está começando. É uma planta muito fácil. Esse aqui, olha, chama dendróbio noble, mas muitas vezes a gente vê o pessoal chamando ele de olho de boneca. Olho de boneca. Orquídea olho de boneca. É mais comum esse nome. É mais comum esse nome. Existe uma variedade de cor muito grande. Ele é muito fácil. Eu gosto muito dessa planta. Se adapta facilmente em qualquer lugar. Facilmente. Para áreas internas também, então? Internas não. Não? Não. Esse aqui tem que estar ao ar livre. Ele gosta de ar livre mesmo. Mais rústico. Sim. O pessoal, o Wendson lembrou aqui de uma dica muito importante que ele vai passar para gente. Sobre as ferramentas, os cuidados que tem que ter com as ferramentas na hora de fazer as podas. Mostra pra gente, Wendson. E que eu uso muito essa tesourinha, boa de corte. O que acontece? Se eu chegar com essa tesoura aqui, ó, e fizer um corte nessa planta, cortei alguma coisa, aí eu não lavei, não esterilizei, vou cortar outra planta, se essa tiver doença, eu posso passar doença dessa para essa. Aí talvez essa não tá. Aí eu cortei essa, mas aí hoje eu não vou usar ela mais. Amanhã, na hora que eu for usar em outra planta, eu passo a doença dessa para outra. E vai assim. Aí o que eu faço? Água, um pouquinho de água. Coloco ela de molho na água. A gente tem que o lisoforme. Coloco um pouco de lisoforme. Deixo 5 minutos. Deixei 5 minutos. Já pode usar. Só ele resolve? Resolve. Pra mim aqui, resolveu. Eu costumo usar água sanitária para outras podas. Para esterilizar alguns materiais.
O ruim da água sanitária é a oxidação nas ferramentas, Isso. não é isso? Por isso você não usa? Eu não uso porque a gente tem que deixar de molho alguns minutinhos para matar mesmo tudo que é de ruim. Se você deixa de molho, a água sanitária vai corroer as ferramentas. Por quê, pessoal? Cada planta dessa é um indivíduo. É como nós, né? Na hora da cirurgia tem todo aquele cuidado de estar com o material todo esterilizado para não receber nenhum tipo de doenças, né? Que pode ser transmitida através dessas ferramentas. Então nas plantas acontece do mesmo jeito. É preciso esterilizar, porque do contrário você pode propagar as doenças nos seus plantios, né? Isso mesmo. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Espero que sejam úteis para vocês. A gente tem vários alunos lá no nosso oficina, Wendes, que já cultivam as orquídeas há muitos anos. Então, mesmo para essas mais experientes, acredito que essas dicas são valiosas. Então, muito obrigado, Wendes, por receber a gente aqui no seu orquidário, que está lindo. E muito obrigado mesmo por essas dicas. Por nada, cara. O prazer é todo meu. E essa orquídea que a gente acabou de plantar aqui, olha, eu quero doar ela para você sortear entre suas alunas. Olha, aí fortaleceu mais ainda, hein? Aceito demais. Agora nós vamos ver como fazer esse sorteio, hein, pessoal? Mas eu vou levar então, Edson, agradecido demais. Vou levar e pensar como sortear para elas agora. Ah, beleza. Qual espécie que é essa aqui? Isso é um oncídio híbrido. Oncídio híbrido. A gente chama de oncídio catatante. Ah, lindo, sim. Fantástico. Olha aí, pessoal. Pode estar na casa de uma de vocês aí na próxima semana. Agradecemos ao Programa de Educação Ambiental da ArcelorMittal. Até a próxima.